E aí, leitores da Empíricos, a gente está aqui com um novo programinha, um novo quadro aí para vocês, que é o Resenha com o Rodolfo, né? Com o Rodolfo e com a Ale. E aí, Ale, tudo bom? Bem, e você, Rodolfo? Tudo jóia. Então, só para evitar confusões aí, né? Normalmente os programas de resenha são sobre futebol, né? Os bastidores do futebol, ali o pagodão e tal. Aqui, o nosso futebol são os livros, né? A gente é um pouco mais nerd, então vamos ter que nos contentar com os bastidores da leitura, né? E a gente decidiu fazer esse programa para compartilhar um pouco dos livros que a gente gosta, né, que a gente lê. Tem muitos leitores da Empíricos que pedem indicações, principalmente porque quando você vai Economia e Finanças ali na livraria, tem muito livro chato, acadêmico, muito livro de autoajuda, né? E aí isso dificulta a seleção, tá? Aqui são os livros que a gente acha realmente legais, interessantes, né? Então você pode ter direto ao foco ali para não perder tempo com uma leitura que seja enfadonha, né? Ou que seja meio piegas, tá? E a gente vai começar aqui com a Ale. Ela leu O Dilema da Inovação, né? Do Clayton Christensen, espero que seja assim que se fala. E ela, fez uma resenha aqui maravilhosa do livro, né? Eu vou destacar alguns pontos nessa conversa com a Lê e, obviamente, fica já a dica aí para você de ler esse livro, né? De 0 a 10, que nota que a gente dá para esse dilema aí? Sinceramente, eu dou 10, porque é um livro que foi em 97, só que ele teve várias versões, só que é um livro tão atemporal que acho que a cada 5 anos ele consegue fazer um livro novo com exemplos novos. Puta, isso é um ponto crucial, né? Porque assim... É quase que uma auto-armadilha do livro, né? Se você pega um livro que tem um título, O Dilema da Inovação, abre o livro na livraria e vê que ele foi publicado originalmente em 1997, você fala assim, putz, isso aqui é jornal de ontem, né? Não vale mais nada, só vale pro xixi do cachorro, né? E aí você desencanaria do livro. Mas não é assim que funciona, né, Ale? De fato, assim, você pode ler o livro tranquilamente hoje, né? Não, exatamente. Até porque a gente lendo o livro, a gente consegue ver os exemplos que ele dá, e só com os exemplos que ele dá, ele consegue ver no nosso cotidiano. Ele deu o exemplo do disc drivers, ele deu o exemplo da escavadeira, do carro de motor elétrico, só que a gente consegue ver outros exemplos também, que até um que eu coloquei na resenha, que é do Mapping. Uhum. Eu lembro de eu ter ido lá pro centro de São Paulo no Mapping, era uma loja grande de varejo, como tem no exemplo do livro também. Da Sears, né? Isso, da Sears, que a gente via em filmes dos anos 80, era bem legal. Só que agora a gente não vê mais. Então, é uma empresa que era grande, que é exatamente o que ele fala, que era grande, fazia a tecnologia, a inovação da implementação, e ficou obsoleta. Exatamente o que o Christian fala no livro, que perdeu, ela consegue fracassar. Então, acho que o exemplo do Mapping que eu coloquei é que veio na hora na minha cabeça. Legal. Bom, até já que você pegou nesse ponto, né, então, o livro ele fala de 2 tipos de inovação, né? Tem a inovação incremental. Isso aí. E a inovação disruptiva, né? Então, se você puder explicar um pouco para a galera qual a diferença entre as duas. Então, a inovação incremental é aquela que você já tem um produto e você procura melhorar aquele produto que você tem. A inovação disruptiva é algo totalmente diferente do que você tem. Um exemplo que a gente pode pegar também é o Steve Jobs quando ele lançou o primeiro iPhone. Foi extremamente disruptivo, é algo novo, algo que não tinha no mercado. E depois, com as versões do iPhone, foi se tornando uma tecnologia incremental. iPhone 5, 6, 7, 10, entre outros. Então, acho que esse exemplo é um exemplo que a gente tem no dia a dia, que é perfeitamente adaptável no livro. Então, acho que uma nova versão que pode fazer em 2020, colocar iPhone, Netflix, entre outros. Não, inclusive tem muita zoeira por causa disso, né? Porque, assim, o público continua vendo o iPhone como um produto disruptivo. Então, a cada lançamento, você tem a Apple ainda tenta fazer um storytelling de disrupção, mas assim, não é nem culpa da Apple, porque você não vai conseguir ser disruptivo todo ano, né? Lançando um celular, um smartphone, ou sei lá o que você quer chamar isso. Então, assim, não vai ser mesmo, né? Vai ser incremental. Mas fica aquela imagem clássica do Steve Jobs, que quando foi disruptivo de fato, né? E até a própria concorrente da Apple, que é a Samsung, sofre muito com isso, porque eles querem fazer a disrupção deles, né? Só que aí rola a bateria que explode no avião, a tela dobrável que arrebenta, né? Que nem é feita direito, né? Exato. Então não é fácil mesmo, né? Aqui não é uma crítica à Apple ou à Samsung, né? É simplesmente o estado das coisas, né? Não é fácil você ser disruptivo. Até dentro da Apple também, quando o Steve Jobs estava lendo, quando ele quis colocar o iPhone em prática, o iPod estava
famosinho, então Sim. eles não queriam fazer dentro. O Steve Jobs foi lá e foi, correu atrás, deu no que deu. Isso aí. Um outro ponto legal também, assim, ainda remetendo ao Steve Jobs, né, que você não consegue ser disruptivo, isso está escrito no livro também, fazendo pesquisa de mercado, né, Ale? Isso aí. E o Steve Jobs, ele falava muito sobre isso, né? Se eu fosse perguntar para o cliente, mesmo o cliente mais apaixonado da Apple, o que ele quer, ele nunca me responderia eu quero o iPhone. Então você tem que estar meio que um passo à frente, né? Às vezes você não tem que saber o que o cliente quer, porque o que o cliente quer acaba sendo uma incrementação do que aquele nosso produto. Uhum. A gente tem que procurar saber o que o cliente precisa. Então eu acho que a inovação disruptiva é o que ele precisa, o problema que ele tem que resolver, não algo que ele já tem para melhorar. Acho que é muito difícil a empresa saber disso, ter a consciência disso. Joia. E para você, nesse sentido, ser disruptivo, também tem que ter uma cultura do erro mais permissiva dentro do ambiente, né? Exatamente, por parte dos líderes. Acho que antigamente os líderes, eles não era tão legal assim, não legal, mas não é tão normal assim errar. Uhum. Só que, tipo, para você ser disruptivo, você vai ter muitos fracassos, muitos. Até no livro ele fala que cabe ao líder, gestor, aquela parte da empresa auxiliar, fala que, olha, não tem problema de errar, é normal. Com vários erros a gente tem um acerto. Então é isso que acaba falando no livro, que poucas empresas não faziam antes, agora é uma demanda das empresas. Claro, né? Assim, até inovação incremental você consegue executar sem a cultura do erro, né? Mas a disruptiva é impossível, porque o risco é 1000 vezes maior, né? Em compensação, se você acerta uma vez, é uma puta porrada, né? Qualquer semelhança com nossa filosofia de investimentos não é mera coincidência. Você estava falando dos setores ali um pouco antes, né, Ale? E como você falou, disk drivers, máquina escavadeira, né? Porque hoje a gente olha muito o lance do disruptivo para a tecnologia, né? Sim. Tecnologia, tu fala aqui no sentido do Vale do Silício, né? Digital, fintechs, né? Sim. Mas isso pode acontecer com qualquer nicho, né? Não é só essa tecnologia icônica, né? Não, isso não mesmo. Mais recentemente a gente viu a Uber. Tipo, os táxis eram daquela forma, só que a Uber veio de uma forma disruptiva para procurar desenvolver esse mercado. Uhum. Uber, Netflix, o próprio Rappi também. Então, não é só da área de tecnologia, entre outras áreas também. Só basta você como empresa, você como gestor, focar nisso. Ter uma parte da empresa criada somente nisso. Focar no cliente, sempre importante, mas focar fora do cliente também, para você se manter como empresa. Sim, inclusive, para quem conhece um pouco a história do Uber, né, desde a época dos fundadores lá, tem gente que acha que assim, a disrupção do Uber é ter recrutado motoristas autônomos, né, ou mesmo o app, nosso app é super legal, né, mas na prática tem a ver com principalmente a interface do usuário, né, porque pela primeira vez você conseguiu chamar um carro de um desconhecido. Por que o mercado de táxi era tão barreira à entrada, era tão fechado, né? Que é a relação de confiança e reputação do taxista. Então, assim, eu não quero pegar carona com um louco. Então, como o cara tem um táxi, licenciado, etc., eu confio nele. E eu sei que, sendo caro ou barato, mas é o preço que se paga por essa confiança. E aí, quando o Uber foi lançado, ele era uma merda, né? Não funcionava, porque as pessoas não tinham coragem de chamar o aplicativo. Sim. E aí, o que eles fizeram na interface do usuário, né? Começaram a colocar uma foto do motorista, a placa... A nota, né? A nota e tal. Então, e além disso, o quanto o cara ia demorar para chegar, né? E depois até o próprio desenho do mapa. Então isso acabou dando muito mais confiança para as pessoas e elas passaram a assumir esse risco, né? Então a disrupção, de fato, ela pode vir, por exemplo, de uma interface de usuário diferente. Não, exatamente. É uma coisa que o livro fala também, que as grandes empresas que não investem nisso, elas perdem o seu nicho de mercado para as menores, para as startups. Porque a startup está lá procurando, estudando, inovando, que acaba, vamos dizer assim, pegando o mercado da outra. Por isso que, acho que ele até deu um exemplo, que eu não lembro agora, mas de uma grande empresa que compra várias startups, porque estava concorrente, vamos dizer assim, delas. Uhum. Então é uma forma de frear isso usando dinheiro. Engolir, né? Exatamente. Legal, Lia. Só para dar uma referência para o pessoal aí, quanto tempo mais ou menos você demorou para matar o livro? Olha, acho que uma semana, porque é um livro que tem muito detalhe.
Então, é um livro que você vai ler 2, 3 vezes, você vai sempre ver um detalhe novo. Por exemplo, eu li um capítulo que tinha uma informação que me lembrou a outra coisa. Tipo, eu utilizei, o exemplo dos ski drivers. Aí depois eu lembrei dos disquetes também, que não tem mais. Dos CDs que não tem mais. Então, a gente lê no livro, a gente arremeta a outras coisas que tem no nosso cotidiano. Tipo, a parte que eu li da Sears, lembrei do mapping na hora. Legal. Então, foi bem legal nisso. Então, é um livro que eu leria de novo facilmente para ver cada vez mais detalhes. Como eu falei, é atemporal. Não tem como você falar, é livro antigo, não. Até porque o Clayton, ele continua aprendendo sobre isso. Tem várias coisas dele na internet também que falam cada vez mais sobre isso. É um livro muito bom. Joia. E como, em geral, é o seu hábito de leitura? Então, eu tô adquirindo esse hábito um pouco por dia. 15 minutos por dia, 20, quando a gente sai aqui da Empíricos e vai para casa. Eu tenho que ter esse hábito. Até também audiobook no carro. Tem um aplicativo que é bem legal, que eu ouço a resenha do livro e depois eu leio o livro. Legal, maravilha. Então, só para registrar aí, né, o Dilema da Inovação, livro nota 10 aqui, segundo a Lê, foi publicado dentro da nossa coleção especial Empíricos Books, né, de livros de economia, finanças e negócios. Então, para quem quiser conferir também, inclusive pegar essa edição passada, entra lá em Empíricos Books, né, você vai achar a forma de assinar tal, e de comprar esse livro. Ou também no mundão afora, aí você acha, né? Não é só pela propaganda da Empíricos Books, mas é um livro que vale a pena de qualquer forma. Mas é o mais recente. Mais lembrando. Recente. Valeu, Ale. Obrigada, Adolfo. Até a próxima. Obrigada, gente.